Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, quase boa noite, também escurinho ainda, meio-dia, né? Cigarra cantando. Há quem diga que essa é a melhor época, tem gente que já gosta mais do frio. Enfim, a gente gosta mesmo de reclamar, né? Pensando nisso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, um texto que eu acredito que muitos de nós estamos lendo. Estamos passando aí por esse texto, afinal, se estamos seguindo o desafio do plano de leitura anual, é provável que você esteja aqui por essa banda. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. No capítulo 1 de Jó, nós temos Jó enfrentando muitas provações, e isso da parte de Deus. É Deus quem envia as provações a Jó, e nós precisamos ler o livro de Jó como um todo. Lá no final a gente vai entender o porquê de todas essas provações, o propósito de todas essas provações. Jó não recebe uma resposta de Deus, pelo contrário, Jó apenas vê Deus. Jó tem um relacionamento mais aprofundado com Deus, e isso para ele basta. Mas diante de todos os baques, diante de todos os socos que a vida de Jó aqui está oferecendo a ele, no versículo 20, nós temos a postura de Jó. Então, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A minha oração, meus irmãos, é que nós possamos confiar em Deus de uma forma tão plena, de que não nos esqueçamos do caráter dele, um caráter de bondade, um caráter de soberania. Porque se o nosso Deus é bom e não é todo poderoso, não adianta muita coisa ele ser bom, porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir exercer a sua vontade. Mas se esse Deus que é todo poderoso não é bom, vai chegar um momento que ele vai fazer alguma coisa ruim, porque se ele pode fazer todas as coisas e ele não é bom, quem disse que ele não vai fazer algo mal? Mas o nosso Deus é soberano e bom. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. O reino do nosso Senhor é eterno. Ele não enxerga as coisas como nós enxergamos. E aqui não existe nem a ideia de comparar a nossa forma de enxergar com a forma de Deus enxergar. Porque Deus não enxerga a história, Ele criou e governa a história. Então eu quero convidar você nesse momento a, junto comigo, se colocar em pé, e nós iremos orar a esse Deus. Eu quero convidar você a ser despertado na sua consciência de que nós estamos diante desse Deus, Senhor poderoso, que reina eternamente. E que isso possa despertar em nós uma postura de rendição. Que ao meditarmos sobre isso, que ao assumirmos isso como verdade, que o reino dele é eterno, que nele há verdade, que nele há bondade, que nele há justiça, que nele há soberania, isso deve despertar em nós uma atitude de adoração. Então seja cantando a palavra, orando a palavra, ou lendo, ouvindo, expondo aqui a palavra, que nós possamos fazer tudo isso em adoração a Deus. Como irmãos, como igreja, que possamos adorar o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Ó Deus, nós te louvamos porque Tu tem trabalhado em nossas vidas e
Tu tem feito tantas coisas em nosso meio. Eu te louvo, ó Deus, porque hoje nós podemos estar aqui, na nossa casa nova, nós podemos celebrar o nosso culto ao Senhor, o nosso culto público, na nossa casa própria. Senhor, nós te agradecemos por isso, mas nós queremos ser muito mais do que um prédio, nós queremos ser muito mais do que um amontoado de concreto caro. A gente quer ser uma igreja, a gente quer ser um povo que te adora, nós queremos ser um povo que reconhece quem tu é, que entende que o teu reino é eterno e que há uma forma de nos comportarmos dentro desse reino. Que o teu reino avance através desse povo, que o teu reino avance através dessa igreja. Pedimos a Deus que o Espírito Santo ministre em nossos corações durante essa noite. Ó Deus, que as músicas, as orações aqui feitas, a palavra pregada, ó Deus, que tudo isso, o teu Espírito Santo esteja testificando no coração de cada um. E que tudo aquilo que elevarmos ao Senhor, que faça sentido para nós. Que teu Espírito Santo nos chame para uma verdade nessa noite. Precisamos experimentar e viver isso. A minha oração é a nossa oração, juntos nós queremos declarar essas verdades para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os reis se acalmam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o rei.
Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do teu necessita mais de ti. É verdade, Senhor, necessitamos a cada dia. Renovas com tuas mãos poderosas, Senhor. Esse precioso sangue derramado na cruz por todos nós. Obrigado por trazer cada irmão aqui, Pai. Obrigado. Renova-me, Senhor Jesus. Já peço que Amém, Jesus. Que canção, que louvor, que prato de adoração. O que Jesus fez por cada um agora. Esse louvor que vamos cantar, eu gosto muito dele porque é algo que eu posso falar para Jesus, que eu amo ele, que através dele, sua misericórdia, sua entrega por nós, podemos agora ser chamados filhos de Deus. Por isso amamos a Jesus. Vamos cantar mais um pouco. A terra passa, teu amor na luta, por tua graça, vera
adoração, Senhor. Aceite o nosso louvor. E nós te amamos, é verdade, porque estás no trono do nosso coração. É teu nome que cantamos e oramos. Amém. Gente boas, nós vamos continuar então hoje a nossa série de sermões, a igreja que queremos ser. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, e nós faremos a leitura do texto que vai nos nortear nas próximas semanas. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Esse é o texto base dessa série. Seria muito legal se nós chegássemos no fim dessa série e tivéssemos decorado esse texto, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na última semana, no domingo passado, o primeiro sermão dessa série, nós pensamos aqui, refletimos na palavra de Deus sobre essa primeira expressão aqui que é usada. Eles se dedicavam. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja que está sendo aqui criada e se expandindo, ela tinha algumas características. Ela era regida por alguns princípios. E aqui em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 47, nós temos alguns desses princípios. O ponto é, o que nós podemos olhar para esse texto e de que forma nós podemos aplicar esses princípios às nossas vidas. Porque a igreja que nós queremos ser, a igreja que nós devemos ser, é uma igreja bíblica. É uma igreja de acordo com a palavra de Deus. Não é uma igreja de acordo com o desejo do irmão A, B ou C, satisfazendo as vontades ou as necessidades pessoais daquele que dá mais dinheiro ou do que dá menos, porque a gente é contra a cultura, então vamos fazer o contrário. Nada disso. A igreja que devemos ser, a igreja que queremos ser, é uma igreja bíblica. A primeira característica, o primeiro ponto da igreja que queremos ser, é uma igreja que possui dedicação e perseverança. É uma igreja que não pode se contentar em olhar para o seu passado e dizer assim: não, eu já fui dedicado ao Senhor um dia. Não, é uma igreja dedicada e perseverante. É uma igreja que persevera, é uma igreja que continua se dedicando ao Senhor. É isso que nós precisamos ser. Caso alguém não tenha visto, por algum motivo não esteve aqui no domingo passado, para a sua sorte, vou usar essa palavra aqui, mas para a sua sorte, está gravado o sermão e está lá no YouTube, prontinho para você assistir. É só por isso que eu continuo gravando, para que a gente não tenha desculpa em dizer: ah, eu nunca ouvi isso. Às vezes a gente não ouve porque não quer. Então nós pensamos a respeito disso. Por que eles se dedicavam? O que aconteceu com esses discípulos, com aqueles homens medrosos, fujões, covardes, amigos ruins, porque passaram 3 anos e meio, em média, dedicando 24 horas por dia a um amigo que eles chamavam de melhor amigo, e quando deu ruim para o melhor amigo, eles fugiram.
o que aconteceu com esses caras amedrontados, que agora estavam cheios de ousadia, cheios de coragem, cheios de intrepidez, cheios de força, cheios de sabedoria? A resposta está em Atos 2, no início, quando se cumpre a promessa de Jesus. O Espírito Santo, a presença de Deus toma aqueles homens. E aqui então a igreja é encorajada. A igreja, ela passa a ser então uma igreja dedicada, perseverante. Mas a pergunta que eu quero introduzir e fazer aqui nesse momento é: dedicada ao quê? O pastor Francis Chan, autor de muitos livros, um dos seus livros mais famosos, eu quero deixar aqui a indicação da leitura, Louco Amor. Ele vai dizer, ele vai levantar essa questão, que se tirássemos o Espírito Santo de muitas igrejas, a maioria delas nem sentiria falta, porque faz as suas programações, faz as suas atividades, vive igreja sem o Espírito Santo conduzindo. Eu gosto daquilo que o Hernandes Dias Lopes diz, afirmando que uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Quem manda? Quem move? Quem conduz? Ao que ele se dedicava? Francis Chan também vai dizer que uma das piores coisas desse mundo é você obter sucesso em uma coisa que desagrada a Deus, em algo que não tem um valor eterno. Você é o melhor empresário, você é o melhor empreendedor, você é o melhor funcionário, você é o melhor, seja lá o que for que você tem buscado ser o melhor. Se isso de alguma forma não apontar para a eternidade, você está desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida. John Piper nos levanta a questão: nós temos apenas uma vida, nós não podemos desperdiçar ela não vivendo para a glória de Deus. Então essa igreja era dedicada a quê? No versículo 42 nós temos a resposta. Essa igreja, esses discípulos, esses membros dessa igreja, eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E hoje eu quero pensar com você, meditar com você através da palavra de Deus, sobre a primeira coisa que ele se dedicava, que era ao ensino dos apóstolos. E quando diz aqui ao ensino dos apóstolos, nós não podemos confundir que isso é um ensino humano. Não, eram homens que estavam ensinando. Concordo com você, porém eram homens inspirados por Deus. E a ideia dessa inspiração, o que tem por trás desse termo, é como um barquinho a velas em alto mar, no meio de uma tempestade, e o vento sopra tão forte, mas tão forte, que não adianta tentar mudar a direção, o vento vai levar para onde quer. O que nós temos aqui como Bíblia, o que você tem hoje aí, os 66 livros que você tem aí na sua mão, nós podemos confiar que é a palavra de Deus. E se você quer saber mais sobre isso, você pode me procurar. Nós vamos dar um jeito de resolver isso. Afinal, nós queremos ser uma igreja dedicada ao ensino. Queremos aprender e queremos ensinar. Você pode se dedicar a algo que não faz sentido. Diante da eternidade, à luz da eternidade, muitas das coisas nas quais nós dedicamos a nossa vida, o nosso esforço, o nosso amor, as nossas paixões, os nossos recursos, simplesmente não valem a pena. Um outro autor que eu gosto muito, Leonard Ravenhill, ele levanta uma questão que nos confronta. Diante da cruz de Cristo, não é chocante a forma como eu e você vivemos? Diante do que Cristo fez, não é chocante, não choca você, não afeta você a forma como eu e você vivemos? A forma como nós não priorizamos aquilo que Cristo espera que a sua igreja priorize?
Nós vimos no sermão passado que houve um acréscimo a essa igreja de cerca de 3.000 pessoas. A conversão dessas pessoas não criou automaticamente crentes maduros na fé. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Se você se converter hoje, se o Espírito Santo regenerar o seu coração hoje, você é um bebê na fé. Você tem que aprender. Você tem menos maturidade do que um adolescente que já tem 7 anos de caminhada. E quando eu digo caminhar, estou falando de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não só vir na igreja para jogar bola ou qualquer coisa do tipo. Com a multidão então que se converteu, a igreja em Jerusalém tinha no mínimo 3.000 bebês na fé. Como tu ensina o tanto de gente? Como que eles conseguiriam ensinar tantas pessoas? Eles precisavam se dedicar a isso. Nós vamos ver que conforme a igreja vai crescendo, e no versículo 47 aqui vai dizer que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais um pouco adiante, nós vamos perceber que a igreja vai crescendo e é necessário então que os apóstolos nomeiem pessoas para que essas pessoas ajudem no trabalho pastoral, ajudem no trabalho do cuidado com o povo. Nem os 12, nesse caso os 11, criam que conseguiriam fazer todo o trabalho sozinho ao cuidar de uma igreja. Você acha que eu, pobre de mim, tu acha que eu vou querer chamar essa responsa sozinho? Que Deus levante trabalhadores nessa igreja. Que Deus levante homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Pessoas que olham para a cruz de Cristo e dizem, eu quero viver de forma digna. Pessoas que não cantam da boca para fora, que amam ao Senhor. A grande verdade é que ninguém nasce adulto. A maturidade é um longo caminho, é um processo árduo. E é muito diferente da maturidade natural. A criança, ela cresce, ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo uma inteligência. Ela pode ser uma inteligência tola, não sábia. Ela pode desenvolver um conhecimento tolo. Ela vai desenvolver um caráter. Ela pode ser um mau caráter, mas ela vai ter um caráter. Ela vai desenvolver isso. Já a maturidade espiritual, ela não acontece de forma automática. Nós precisamos buscar. Nós precisamos crescer. E aqui em Atos nós temos os sinais, nós temos uma direção da igreja que nós queremos ser. E em primeiro lugar, além de ser dedicados, perseverantes, como nós vimos na semana passada, nós precisamos então dedicar e perseverar no ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos aqui não é nada mais, nada menos do que o ensino de Jesus Cristo. Não é nada mais, nada menos daquilo que Jesus ensinou. Jesus enviou os seus apóstolos como suas testemunhas, como seus mensageiros. Não é essa loucura que muitos dizem aí que são apóstolos e estão dizendo que Deus está revelando coisa nova. Não importa, como diria Martinho Lutero, não importa qualquer doutrina nova que chegar e faça chover milagre, não importa. Se não está na Bíblia, não é verdade. Não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Então tem muitos apóstolos aí que estão colocando para o povo coisa que Deus nunca disse. O problema é que estão dizendo coisas que o povo quer ouvir. E aí o povo se rende. Mas nós não. Aqui nessa igreja, nós seremos uma igreja dedicada ao ensino da palavra de Deus. Ao ensino da palavra de Deus. E para pensar mais profundamente sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quase lá no final, na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro vem depois de Tiago. Tiago vem depois de Hebreus. Então aí você já consegue se localizar um pouquinho. Se você viu 1 João, tu passou, volta. 1 Pedro, capítulo 1.
a doutrina dos apóstolos, então é o desenvolvimento, a aplicação daquilo que o próprio Jesus ensinou para eles. Jesus encarregou os seus apóstolos de ensinar, de dar a sequência aos seus ensinos. Então nós poderíamos pensar aqui, e obviamente não teria tempo da gente fazer isso nesse momento, pelo menos não é a proposta, a gente poderia pensar então no ensino de todos os apóstolos. Nós poderíamos falar sobre Tiago, nós poderíamos falar sobre João, sobre Pedro e tantos outros, mas eu quero focar aqui nesse texto. Nós vamos retirar aqui algumas coisas importantes do que o ensino verdadeiro deve causar em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23, então diz o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, não de uma semente que estraga, mas de uma semente que não estraga, uma semente que não tem prazo de validade. É isso que o texto está dizendo. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Essa é a palavra que nós precisamos nos apegar. A primeira coisa que eu quero pensar com você dentro desse texto, sobre o ensino verdadeiro, é que o texto nos diz no versículo 23, vocês foram regenerados. Qual é a natureza da sua experiência? Porque todos nós aqui podemos, num grau ou outro, afirmar que temos uma experiência com Deus. Não, eu conheço Deus. Não, eu tenho Deus perto comigo. Deus me ajuda, Deus me cuida. Deus me dá presente. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas será que Deus é só isso? Será que a gente não está confundindo Deus com o Papai Noel? Será que a gente não está confundindo Deus com um familiar distante que só nos dá presente? Qual é a natureza da sua experiência? Como foi a sua experiência com Deus? Porque se a nossa mudança de comportamento é porque alguém deu uma opinião diferenciada para a gente, se a nossa mudança de vida é baseada porque alguém, de certa forma, nos deu uma nova perspectiva de vida, me fez enxergar pelo outro lado, e aquilo mudou a minha vida. Se a minha mudança de vida é porque um dia eu experimentei um momento difícil na minha vida e decidi mudar. Se a minha mudança de vida é porque de repente eu vi que eu tenho mais do que os outros e vou começar a dividir. Se a minha mudança de vida está atrelada a pessoas, circunstâncias ou lugares, foi simplesmente uma mera melhora. Qual é a natureza da sua experiência? E quando eu estou perguntando isso, o que eu estou querendo dizer é: a sua experiência com Deus, ela é baseada em quê? Ela é baseada no quê? Porque o que o texto está nos dizendo aqui, perceba, acompanhe na sua Bíblia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, acompanhe na sua Bíblia. O que o texto está nos dizendo é: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Por meio do quê? Por meio do quê? Não é por uma experiência com alguém, não é por uma opinião, não é por um discurso, não é por um partido político, não é por uma nova ideologia, não é por achar uma luz interior, não é por despertar o seu potencial, é pela palavra de Deus. A palavra é a raiz da transformação. Não existe transformação sem a palavra de Deus. Então não se engane, não se engane.
A igreja que queremos ser é uma igreja, e aqui peço perdão porque eu não citei o título do sermão de hoje, mas quero aproveitar aqui então. A igreja que queremos ser é uma igreja que deve ter fome por um ensino verdadeiro, não por discursos mirabolantes, sensacionalistas, emocionais, apelativos, mas pela palavra de Deus. Você tem um relacionamento com a palavra de Deus? As mudanças que você experimenta na sua vida é atrelada à palavra de Deus? Surge da palavra de Deus? E quando eu estou falando sobre mudança, quando eu estou falando sobre transformação aqui, o texto está falando sobre uma regeneração. Não é uma mudança simplesmente, não é uma melhora. O inferno está cheio de gente que melhorou. No céu é só regenerado. A ideia por trás do termo aqui regeneração é uma nova natureza, é uma nova criatura. Não é uma mera mudança, não é uma ética melhorada, uma moral elevada. Eu sou melhor do que os outros, grande coisa. Seu padrão não é os outros, é Jesus. Eu faço mais, grande coisa. Você foi regenerado? Se sim, você foi regenerado pela palavra de Deus. E aí eu lhe pergunto, cadê a palavra de Deus na sua vida? Ah, pastor, o senhor me chamou aqui para ouvir isso? Não, Deus chamou você aqui para ouvir isso. Compartilhei com algumas pessoas essa série que nós estamos pensando juntos aqui, que eu estou pregando. Eu já queria ter pregado ela ano passado. Já estava lendo, estudando, e por algum motivo Deus não deixou eu fazer isso. Eu creio que esse é o momento para nós pensarmos sobre isso. Eu não coloquei o ensino dos apóstolos aqui depois da dedicação, porque você ia vir hoje. Você não é tão especial assim. Fala sério, né? Eu vou fazer um sermão só porque você veio. Mas Deus está olhando para você essa noite. Deus está lhe chamando essa noite para um relacionamento com a palavra, para uma verdadeira transformação, para uma verdadeira regeneração. Não ilusão, não apenas emoção. Então o ensino verdadeiro é o que de fato transforma. Porque essa igreja era dedicada ao ensino dos apóstolos, aos ensinos de Jesus, é que essa igreja era sadia. É por isso que essa igreja ela crescia. É por isso que essa igreja estava em expansão, era saudável. Um corpo saudável cresce. Se uma criança não cresce, não se desenvolve, tem algum problema. Você vai levar no médico, você vai se preocupar. Um corpo saudável cresce. Nós olhamos lá para o versículo 47. E contavam com a simpatia de todo o povo. De Atos 2, eu estou dizendo agora. Mas deixa Pedro marcado aqui, se você vai voltar para lá. Atos 2, 47. Contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. A gente olha isso e pensa, é isso, é essa igreja que a gente quer ser. Uma igreja que tem a simpatia de todo o povo, que todo mundo gosta da gente e que cada vez está mais cheia. Afinal, a gente não fez de balde um templo desse tamanho. Mas há um caminho para chegar até lá. E esse caminho é a dedicação e perseverança. Mas a quê? Ao ensino. A uma igreja que aprende e ensina uns aos outros. Ensina uns aos outros e aprende uns com os outros. Porque é isso que vai transformar as nossas vidas verdadeiramente. Não existe transformação sem a palavra de Deus. Então eu vou baixar a cabeça aqui, para não parecer que é pessoal, porque não é. Na verdade é geral, é para todos nós. Nós devemos tomar vergonha na cara e honrar o nome que nós carregamos. Nós devemos nos debruçar diante da palavra de Deus. O versículo 24 vai nos dizer assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor.
No dia 3 de janeiro, pouquinhos dias atrás, eu e minha esposa fizemos 7 anos de casados. Glória a Deus. Eu sou o homem mais feliz e realizado do mundo. Não tem ninguém nessa terra que eu ame mais. Ninguém nessa terra que eu ame mais do que minha esposa. Eu amo ela muito mais do que eu consigo imaginar, expressar. E tentar convencer ela disso. No dia 3, então, eu comprei uma rosa para ela. Fiz uma pequena surpresa para ela em casa e comprei uma rosa para ela. O problema é que entre eu comprar a rosa e voltar para casa, a gente precisou parar num lugar. E a rosa ficou dentro do carro, nesse calor. Quando a gente tirou a rosa já estava roxa, né? Já estava murcha, quase por causa do calor. Ainda que você pegue a flor mais bela, é uma beleza passageira. Passa. É isso que o texto está dizendo. Toda a humanidade, todas as pessoas, todos nós temos uma beleza, uma glória passageira. Vai passar. É provável que e aí sendo otimista, dentro de 150 anos ninguém mais se lembra de nós, de nenhum de nós. O que vai ficar é o nosso legado a respeito das coisas eternas. O ensino verdadeiro, a palavra de Deus, nos revela quais são as coisas prioritárias nessa vida. O que a gente deve de fato dedicar às nossas afeições. Eu gosto da forma como Jonathan Edwards define afeição. Ele diz que a afeição é a soma da vontade com a paixão. Porque aqui, com certeza, se você está aqui, isso minimamente tem um mínimo de verdade. Todos nós, em algum grau, em algum nível, nós somos apaixonados por Jesus. Mas poucos de nós fomos de fato afetados. Ou melhor, retiro a minha afirmação. Quero deixar no ar a pergunta: quantos de nós de fato fomos afetados por Jesus? A gente vem aqui, a gente escuta umas coisas e diz assim: não, é isso aí, amanhã então, segunda-feira é o dia. Segunda-feira tudo muda. Sai daqui com aquela paixão, incendiado. E aí, na empolgação, liga para o pastor na segunda. Eu não vou te atender na segunda. Só me liga por emergência. Segunda-feira não existe. Mas daí, como o pastor não atendeu, na terça eu já estou desanimado. É uma paixão muito emocional. Eu não fui de fato afetado. Porque sermos afetados pela palavra de Deus é algo que toca a nossa paixão, a nossa emoção, mas também a nossa vontade. Eu me movo. Eu fui afetado por aquilo. O ensino verdadeiro revela quais devem ser as coisas prioritárias na nossa vida. O ensino verdadeiro nos coloca em nosso lugar. Sabe por que muitos de nós fugimos da Bíblia, da palavra de Deus, ainda que inconscientemente? Porque a Bíblia revela que nós não somos nada. Que assim como a flor, que ora está linda, esbelta, cheirosa, amanhã ou depois está morta. Nós somos pó. É por isso que nós não gostamos. É por isso que a nossa carne odeia tanto a palavra de Deus. É por isso que quando é exposto um desafio de ler 3, em média 3, 4 capítulos por dia da Bíblia, a gente pensa assim: mas é nunca que eu consigo. Não tenho tempo, imagina. O pastor e os irmãos mais espirituais que conseguem, eles devem ter umas 48 horas por dia. Eu não tenho tudo isso. Só tenho 24. O problema é que a Bíblia, ela não exalta o homem. A Bíblia não fica dizendo que você é especial, que você é uma florzinha de Jesus. O ensino verdadeiro não fica dizendo: desperte o seu potencial. O ensino verdadeiro vai jogar na sua cara que você é um pecador, você precisa de um Salvador. E é ali de fato que nós encontramos a plenitude da vida.
é sendo feridos pela palavra de Deus, como diz Oséias capítulo 6, e depois curados pelo próprio Deus, que nós encontraremos quem de fato nós devemos ser. Martinho Lutero, nas suas confissões, ele vai dizer: eu fui ferido pelo Senhor, e aí eu te amei, aí eu amei o Senhor. É por isso que nós fugimos da palavra de Deus, porque ela nos coloca no nosso lugar. Nós somos pó. Mas não, a gente quer botar uma foto no Instagram, onde muitas pessoas curtem e querem exaltar quem nós somos. Você é pó. Pó que precisa de pó na cara ainda, para parecer mais ajeitadinho. Ainda tem homens hoje que postam foto nas redes sociais e ainda botam filtro. Tem um cara que um dia eu respondi ele. Botou lá nos stories dele, lá, aquele que desaparece depois de 24 horas. Colocou lá uma foto fazendo um... Eu fui constrangido até de imitar, nem vou. Fica aí na sua mente. O cara botou um filtro que parecia que ele estava de batom. E como é que chama, mulheres, aquele que fica vermelhinho aqui, ó? Blush. Parecia, estava maquiado. Eu respondi, eu falei assim: ô meu, o que está acontecendo contigo? Está usando batom? Pó. Nós somos pó. Mas nós queremos ser aceitos pelas pessoas, quando na verdade a única aceitação que deveríamos nos preocupar é do Senhor. Nós rejeitamos o ensino verdadeiro, nós fugimos do ensino verdadeiro. As pessoas não gostam de cultos que possuem o ensino verdadeiro, porque não saem daqui massageadas, porque ainda vem aqui sentar num banco duro, uma cadeira desconfortável, ainda passa calor. Não, eu quero ir para um lugar onde tudo gira em torno de mim. Banquinho estofado, né? Um assentozinho aqui, uma lembrancinha no final do culto. Alguém manobrando meu carro. Ar-condicionado, que a gente vai ter isso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Mas o ponto aqui não é que essas coisas são erradas em si. Não é que essas coisas são erradas em si. Mas é que o problema é que muitas vezes nós fugimos da dura, porém necessária verdade. Eu e você somos pó. O versículo 25 traz um mas. E glória a Deus pelos mas da Bíblia. Porque se nós somos pó, o que nos resta então? Aproveitar essa vida, afinal vamos tudo morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, nós somos apontados para a realidade, para a evidência de que essa vida não é só isso. A vida precisa ser mais do que trabalhar e pagar boleto, ser privado de horas de sono. Há em nosso coração um buraco que só é preenchido pela presença de Deus. Há em nosso coração, como diz o livro de Eclesiastes, há em nós um anseio pela eternidade. Deus plantou em nós um anseio pela eternidade. É por isso que eu e você vivemos constantemente, insistentemente, de forma frenética, buscando contentamento, buscando satisfação nas coisas. Porque há em nosso coração um buraco que não é preenchido por nada, até encontrarmos aquele que soprou o fôlego de vida em nós. A palavra do Senhor permanece para sempre. O versículo 23 do texto aqui de 1 Pedro diz que nós somos regenerados, não por uma semente que estraga, mas por algo eterno. A palavra de Deus viva e permanente, que dura para sempre. Dura para sempre. Se confiarmos a nossa vida a essa palavra, ao próprio Deus que encarnou e nos deu a garantia que se dedicarmos a nossa vida a essa palavra, se vivermos de acordo com essa palavra, seremos salvos, então a gente está tranquilo. É na palavra de Deus apenas, somente, exclusivamente, é apenas na palavra de Deus que vale a pena colocar nossa esperança. Não há outro.
Atos capítulo 4 vai dizer que não há nenhum nome, não há nenhum outro debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. É apenas na palavra que devemos colocar nossa esperança. Mas eu quero te fazer uma pergunta: como colocar a nossa esperança na palavra sem conhecer a palavra, sem se dedicar e ir fundo na palavra? Esse é o grande problema. Muitas pessoas são enganadas. Nós vemos de ponta a ponta na Bíblia Deus advertindo o povo sobre falsos ensinos, sobre costumes pagãos, sobre doutrinas de homens, costumes de homens. Como dedicar a nossa esperança exclusivamente na palavra sem conhecer a palavra? Crente, entenda uma coisa: você não existe sem a palavra. Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não tem um relacionamento com a palavra de Deus, é uma incoerência. Não existe, porque é por meio da palavra que nós somos regenerados. E eu estou falando sobre um crente bom, não aquelas folias. Como conhecer, como dedicar a nossa vida a essa palavra sem conhecer ela, sem ir fundo nela? Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante vai dizer assim, Jesus dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. As duas casas são construídas sobre a terra. A diferença é que um dos construtores cavou fundo, criou calo na mão, suou, trabalhou, se dedicou, perseverou na palavra de Deus. Aparentemente, as duas casas são iguais. As casas aqui são as nossas vidas. Aparentemente, é tudo igual. Mas é quando vem o vento que aquilo que não se enxerga é revelado. O quanto nós cavamos fundo na palavra de Deus. E de uma forma figurada, como é que está os calos na sua mão de tanto cavar? Como é que está o seu cansaço? Ao que é atribuído o seu cansaço? Eu estou cansado de tanto trabalhar. Por algo que vale a pena? Por algo que é eterno? Obviamente que eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu já disse isso muitas vezes. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês, é o que o texto está nos dizendo. E a pergunta que eu faço é: você consegue discernir qual palavra está sendo pregada a você? Você consegue discernir aí no seu lugar se aquilo que eu estou falando aqui não é uma loucura? Como você pode vir aqui domingo após domingo, dedicar em média 40, 50, 1 hora dos seus ouvidos, da sua atenção, descontando os cochilos? Mas como você consegue fazer isso? Vir aqui, dedicar os seus ouvidos, a sua atenção a um cara que está falando coisas sobre a sua vida, sem se preocupar em comprovar se isso é verdade ou não. A igreja que queremos ser é uma igreja que tem fome do ensino verdadeiro. Pastor, eu quero saber se isso que o senhor está falando é verdade. Eu vou estudar esse texto. É isso que eu quero, meu irmão. Se você chegar aqui para mim e dizer assim: ó, pastor, está aqui, ó, olha aqui, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo outra coisa. Se pela palavra, se pela Bíblia, você me mostrar que eu estou errado, eu aqui no púlpito, publicamente, eu peço perdão à igreja. Porque é a palavra de Deus que precisa ser pregada aqui nesse lugar. É essa igreja que nós queremos ser. Mas como você vai fazer isso se você não lê? Se você não estuda, se você não tem fome? Alguém já disse certa vez que se não temos fome por Deus, nós estamos matando a fome do nosso coração com as coisas do mundo.
Como é que está a tua fome? Agora aquele momento que a gente é automaticamente levado à sobra do almoço e pensa assim, não, está garantido, hoje está garantido. Na sequência do texto, versículo 1 então do capítulo 2, e antes de eu partir para esse ponto, eu gostaria de pedir que alguém me trouxesse um copo d'água, por favor. O versículo 1 diz assim: portanto, livre-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, fofoca. Acontece um negócio engraçado na igreja. Eu rio disso, pelo menos. Tem pessoas que fazem fofoca do pastor e acham que o pastor não vai ficar sabendo. Eu fico sabendo. Livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A verdade é que um relacionamento profundo com a palavra de Deus nos arranca de uma vida de pecado. Um relacionamento profundo. Relacionamento com o pecado exclui o relacionamento com a palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Agora, um relacionamento com a palavra de Deus gradativamente vai excluindo a vida de pecado. Um relacionamento profundo com a palavra de Deus nos arranca da vida de pecado. Pastor, eu não consigo me livrar da minha vida de pecado. Eu não consigo me livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Eu não consigo fazer isso. E eu lhe pergunto, você tem lutado com isso com a palavra de Deus? Você tem buscado que a sua mudança, a sua transformação seja pautada na palavra de Deus? Não, pastor, eu venho aqui e escuto o senhor pregar. Coitado de você, sério mesmo. Eu sou um pecador, eu sou falho. Todo domingo aqui eu subo e fracasso. Eu fracasso aqui em tentar expor a verdade de Deus na sua plenitude. Eu não consigo. Você precisa buscar a Deus, você precisa desse relacionamento pessoal. É hora de abrir mão dos nossos desejos carnais e se voltar à palavra. Esse é o tempo, gente. Se até hoje você estava esperando assim, não, estou esperando Deus me dar um sinal. O sinal está aqui, agora. Esse é o sinal. Se volte para a palavra de Deus. Se volte para o Senhor. Arrependa-se. A gente não precisa viver que nem bicho, escravo dos nossos desejos. O cachorro está na rua, sentir vontade de fazer xixi, levanta a perna e faz. Tu faz isso? Não, não é bicho. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou com vontade. Não vou na igreja hoje porque não vou ler a Bíblia hoje porque eu não estou com vontade. Vai sem vontade mesmo, irmão. Disso depende da sua vida. Essa igreja é e será cada vez mais uma igreja comprometida com o ensino verdadeiro. E para isso nós precisamos nos dedicar, perseverar a palavra de Deus. O versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E essa é uma experiência que está muito fresca na minha mente. Está tudo bem, do nada, a Joana ela sente vontade de mamar. E o que ela faz? Grita, chora, até que isso seja feito. Não existe pai nessa hora. Ela só quer a mãe. Você consegue perceber que há uma linguagem de uma fome desesperada aqui? Como uma criança recém-nascida, desejem. Como uma criança recém-nascida, desejem o leite espiritual puro, o ensino verdadeiro, sem mácula, sem mancha, que flui, que brota da palavra de Deus, da Bíblia, e não de ideologias, não de ideias. Não, eu acho que é melhor assim. Sinceramente, dane-se o seu acho. O que importa é a palavra de Deus. Não é o seu achismo que muda a vida, é a palavra de Deus. Se os nossos achismos, se as nossas convicções não estão pautadas na palavra de Deus, pouco importa. Não vale de nada.
Há uma linguagem de fome desesperada aqui. Eu quero citar aqui um cara chamado Lloyd Jones, que diz assim: para que sejamos governados pelos princípios, valores e ensinos do reino, é importante que tenhamos uma relação de aprendizagem com as Escrituras Sagradas. Uma vez que o cristianismo não pode, preste atenção aqui, fica comigo aqui. Uma vez que o cristianismo não pode se resumir apenas na conversão e no conhecimento de que os seus pecados estão perdoados, e então contentar-se com isso pelo resto da vida. Cristianismo é ingressar e desenvolver-se rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o padrão, Ele é a medida. Precisamos desenvolver nossas mentes e nossas faculdades, nossas habilidades, se é que desejamos tomar posse disso. Se nos contentamos com menos do que isso, não passamos de crianças em Cristo e somos indignos desse glorioso Evangelho. Diante da cruz de Cristo, não é chocante a forma como eu e você vivemos? Sem leite, sem o leite materno para a criança, não há desenvolvimento. E sem palavra de Deus para a nossa vida espiritual, há desenvolvimento? Porque o que o texto nos diz é: cresçam para a salvação, desenvolvam, se puxa. Sem leite não há vida. Deixa uma criança sem mamar para ver se ela não morre. E sem palavra, não é à toa, não é uma coincidência essa linguagem estar sendo usada aqui. É porque sem palavra não há desenvolvimento, não há crescimento. Sem palavra não há vida. Nós estamos mortos sem a palavra de Deus. Da mesma forma que uma criança deseja o leite desesperadamente, porque ela entende que disso depende a vida dela, é da mesma forma que nós devemos desejar, ansiar o Evangelho. Nós devemos desejar o ensino de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que a palavra de Deus, ela é pura. Não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus é sonegada ao povo, onde as pessoas sobem para falar um monte de coisa, um monte de achismo, onde as pessoas sobem aqui na frente, nos púlpitos de muitas igrejas, para pregar só sobre dinheiro, para arrancar o dinheiro do povo, para barganhar com o povo, oferecer bênção em troca de alguma outra coisa. O texto nos diz que essa é a palavra que foi anunciada a vocês, o ensino verdadeiro. Não há saúde espiritual onde a sã doutrina não está no cardápio diário do povo. Alimentar o povo com palha das falsas doutrinas, em vez de nutri-lo com o trigo da verdade, é como dar leite contaminado a um recém-nascido. Mata mais rápido que a fome. A palavra de Deus tem a vida, ela dá a vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus como recém-nascidos, famintos. No versículo 3 do texto nos diz: agora que provaram que o Senhor é bom. Eu gosto da forma como as versões das traduções Almeida traduzem esse versículo. Elas dizem assim: se é que provaram que o Senhor é bom. Então nós vamos viver dessa forma, se é que provamos que o Senhor é bom. Então entenda, quando eu levanto essas suposições a respeito da sua vida espiritual, e o meu papel aqui não é supor que você está firmaço em Jesus, o meu papel aqui não é supor que você está cavando para fincar os seus alicerces na rocha. Quando eu faço essas suposições, é porque a própria Bíblia está fazendo isso. Vocês vão andar desse jeito, vocês vão amar a palavra de Deus, vocês vão desejar o ensino verdadeiro, se é que provaram que o Senhor é bom. Você provou o Senhor? Você experimentou do Senhor?
Qual é a natureza da sua experiência? Se experimentamos de fato o Senhor, deve haver em nós esse desejo. O entusiasmo emocional se desfaz rapidamente. Mas aquilo que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que inspirou a palavra de Deus que nós temos aqui, ele cria algo permanente. É ele que transforma as nossas vidas. A minha oração é que você saia daqui com fome pelo ensino verdadeiro. Que você não seja apenas tocado intelectualmente ou emocionalmente, mas que você seja de fato afetado por isso. Se é que você provou que o Senhor é bom. Eu quero me reservar a fazer mais considerações. Eu quero apenas ficar com esses pontos objetivos acerca do texto, porque eu quero que você tenha esse contato com a palavra de Deus, que você saia daqui e você releia esses textos. Se você quiser, eu tenho aqui o esboço que eu usei aqui, eu posso mandar para você, me pede no WhatsApp, depois eu mando para você. Mas que essa noite, que a partir de hoje, que a partir desse momento, seja despertado no coração da nossa igreja uma fome, como uma criança tem fome pelo leite materno, que no coração da nossa igreja seja despertada uma fome pela palavra de Deus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se é que nós experimentamos que o Senhor é bom. E gente, tem crente bom aqui dentro dessa igreja, cara. Eu como pastor, eu tenho o privilégio de ouvir algumas coisas que normalmente vocês não contam uns para os outros. As experiências que muitos dos nossos irmãos têm com Deus, da forma como muitos dos nossos irmãos estão servindo, estão se dedicando uns aos outros, estão servindo uns aos outros, estão amando uns aos outros, estão lendo a palavra de Deus, estão ensinando seus filhos a ler a palavra de Deus. Tem crente bom dentro dessa igreja, gente. Não está tudo perdido, não. A minha oração é que os verdadeiros se levantem com coragem e com ousadia, porque o verdadeiro denuncia o falso. Talvez essa noite a sua oração deve ser uma oração de pedido de perdão. Senhor, me perdoa porque eu sou uma vergonha. Se é que eu provei que o Senhor é bom, eu provei que o Senhor é bom, e eu quero me comportar dessa forma. Senhor, trata o meu coração. Senhor, me leva a um relacionamento profundo com a Tua palavra de Deus, com a Tua palavra. Se você deseja realmente, sinceramente, aprender mais da palavra de Deus, você pode me procurar no final do culto e a gente vai dar um jeito nisso. Porque essa igreja, a igreja que nós queremos ser, é uma igreja que tem fome pelo ensino verdadeiro. Amém? E todos aqueles que disseram amém estão junto nessa, então você vai ter que trabalhar também. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé e juntos nós iremos orar. E eu quero convidar você a responder a esse sermão. Como nós vimos na semana passada, quando Pedro faz o apelo e há esses milhares de convertidos, não é um apelo sensacionalista, emocional. Pelo contrário, o apelo parte do povo. Pedro explica que aquele povo tinha matado, Deus ressuscitou e fez dele o Senhor e Cristo, que aquele crucificado era, na verdade, o Salvador de toda a humanidade. Diante disso, o povo entra em choque, em lamento, em profundo desespero. O que nós faremos então? A minha oração é que essa seja a nossa postura. E gente, eu gostaria que você prestasse atenção aqui. O que você fará? Qual é a resposta que você vai dar diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, diante daquilo que nós lemos?
que os crentes verdadeiros têm fome pela palavra de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você não vê essa fome, porque você está matando a sua fome em outro lugar. Talvez eu e você essa noite devemos chegar diante do Senhor e pedir perdão a Ele. Senhor, me perdoa porque eu sou uma vergonha. Senhor, me perdoa porque eu virei profissional e ser hipócrita. Eu sou um baita de um religioso. Eu sei alguns versículos aqui, outro lá, o Salmo 23, João 13,16. Algum ou outro de cabeça, assim que eu não sei onde é que está a referência, mas eu consigo disfarçar que eu sou crente. Mas, gente, aqui diante de nós, no meio de nós, está o Espírito Santo se movendo. Aquele que sonda mente e coração. Ele sabe quem nós somos. Você consegue esconder a sua vida espiritual da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pastor. Você consegue forjar uma imagem espiritual para todas as pessoas. Mas o Espírito Santo essa noite está aqui, nos sondando. E aqueles que o Espírito Santo convence nessa noite, eu gostaria que no seu coração você orasse a Deus. Você não apenas ouvisse eu orando. Eu vou orar por você, não no seu lugar, entenda a diferença. Mas que nesse momento você pudesse clamar a Deus. Senhor, ajuda eu me preocupar mais com a minha dieta espiritual do que a dieta que eu botei como meta para esse ano. Senhor, me ajuda eu ganhar mais peso, vigor, maturidade espiritual do que ficar preocupado com o meu peso na balança. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que o exercício físico tem pouco proveito. Não é que não tem, tem pouco proveito. Mas o exercício espiritual toca a eternidade. Será que nós estamos matando a nossa fome na palavra de Deus? Eu creio que essa noite é uma noite de despertamento. Eu creio que essa noite começa algo novo na nossa igreja. E para isso, ninguém precisa estar gritando. Ninguém precisa estar falando essa história triste aqui para você chorar. A minha única esperança está no autor dessa palavra. E é Ele que chama o teu coração nesse momento. Se você está sendo chamado, convencido pelo Espírito Santo da sua vergonha espiritual, se coloque diante dele e peça perdão, porque Ele te perdoa. E hoje é o início de uma nova história. É o início de uma vida sendo caminhada, sendo trilhada na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que em nenhum momento o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Nós cremos, Senhor, que quando a Tua palavra é exposta, quando a Tua palavra é anunciada, é o Senhor falando. Então, Deus, eu como pastor, como pregador, aqui eu quero pedir perdão. Se em algum momento se sobressaiu as minhas ideias, a minha personalidade, a Tua palavra. Me perdoa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, por amor ao Teu povo e para a Tua glória, que apenas a Tua palavra, a Tua verdade fique gravada em nossos corações. Que essa noite saia daqui homens e mulheres decididos a se comprometer, decididos a matar a fome com o ensino verdadeiro. Nós queremos ser uma igreja que é dedicada, que é perseverante no ensino verdadeiro. Senhor, traz arrependimento aos nossos corações. Faz aquilo que só Tu pode fazer. Senhor, perdoa aqueles que endureceram o coração para a Sua palavra. Perdoa, Senhor, aqueles que a estante passa mais tempo com a Bíblia do que o dono. Senhor, perdoa aqueles que nesse momento estão sendo convencidos pelo Senhor de que têm negligenciado a Tua palavra. Perdoa, Senhor, aqueles que têm sido convencidos pelo Senhor nesse momento, que têm dado valor às coisas dessa terra
não apenas dado valor, mas dado mais valor às coisas dessa terra do que à tua palavra, do que aos teus ensinamentos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos pecadores. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós encaramos a Bíblia como algo descartável, como um acessório. Nós tratamos a Bíblia como um artigo religioso, como um símbolo de um crente. Da mesma forma que eu preciso botar uma roupa específica para ir na igreja, eu também preciso levar a Bíblia, afinal faz parte. Ah, Senhor, nos perdoa pela nossa hipocrisia. Que essa noite o Teu Espírito Santo nos tome e nos leve a temer diante da Tua palavra, porque ela é a verdade e ela somente é eterna. Nos leva a ela, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que aqueles a quem o Senhor está convencendo nesse momento, que mais do que palavras, mais do que colocar apenas da boca para fora essa música, essa canção, que aqueles que o Senhor está convencendo possam fazer dessa música a sua oração. Que de fato a postura do nosso coração seja um coração derramado. Que de fato a postura do nosso coração seja um coração grato. Que de fato a postura do nosso coração seja uma adoração genuína, porque Tu é digno, Tu merece, a glória é Tua, Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite mais comprometidos com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.
pode sentar? O verdadeiro se derramar diante de Deus, isso é experimentado através da palavra de Deus. Senão a gente corre o risco de confundir com emoção. A gente corre o risco de confundir com sensações apenas. Não que as emoções não façam parte. O verdadeiro toque de Deus na nossa vida, o verdadeiro agir de Deus na nossa vida necessariamente não produz lágrimas. Mas às vezes são necessárias. Às vezes nós choramos por tantas coisas, mas não pelos nossos pecados. Às vezes os nossos olhos secos são apenas sinônimos de um coração que está seco, um coração em ruínas. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Irmãos, em todo tempo, com a maioria de vocês que eu converso, no volta e meia eu estou dizendo: orem por mim. Quem aqui já ouviu isso de mim? Ora por mim, por favor, levanta a mão. Eu sou pequeno, mais do que literalmente. Eu entendo a posição que eu ocupo, e eu tremo diante disso. A igreja que queremos ser será alcançada através da igreja, não através de um cara fazendo o que quer aqui dentro. Que nós possamos nos dedicar. Eu sei a posição que eu ocupo, e eu sei que em mim deve haver um testemunho, uma postura exemplar. E não porque a igreja somente espera isso, a igreja deve esperar isso, porque a Bíblia impõe isso, que o pastor deve ser um exemplo. Eu não sou um exemplo perfeito, mas eu luto para ser um exemplo. Essa Bíblia bonita aqui, ó, eu vou repetir o que eu disse, porque no domingo passado não é todo mundo que estava. Ela é a primeira Bíblia da Joana. Ela não é uma Bíblia infantil. Ela é a Bíblia nova versão internacional, a NVI. Eu comprei para a Joana, e essa é a Bíblia que eu estou lendo esse ano. Essa é a Bíblia que eu fiz o propósito de fazer a leitura anual, que eu desafiava a igreja. Aí eu leio em voz alta com a Joana. Eu quero tratar essa Bíblia durante esse ano que eu vou usar ela. Eu quero tratar essa Bíblia da forma como eu gostaria que a Joana tratasse ela. Eu quero incentivar você a achar formas de construir um legado, a encontrar dentro da sua rotina, dentro da sua vida, sistemas que vão lhe fazer se dedicar mais à palavra de Deus. Então é essa Bíblia com flor aqui, bem bonita por sinal, que você vai me receber na sua casa. Eu vou fazer aconselhamento, vou fazer uma visita na sua casa, eu vou pregar com ela domingo com domingo. No casamento ontem, ela que estava lá, presente. É essa Bíblia aqui. A Bíblia que eu estou usando para construir um caminho que eu quero que a Joana ande. Não existe vida com Deus sem a palavra de Deus. E não existe vida através da palavra de Deus sem dedicação. Então vamos se puxar. Essa é a igreja que nós queremos ser. Amém? Já meio envergonhado, mas tá bom. Essa é a igreja que a Bíblia fala. Eu quero pedir para que estou visualizando aqui quem que eu vou atacar de uma forma positiva. Nelly, vem cá. A Nelly vai fazer uma oração boa aqui. Ela vai colocar diante de Deus, juntamente com a igreja, obviamente. Eu quero que possa convidar vocês a se colocar em pé. E juntos, nós iremos
orar a Deus pela nossa igreja. Dia 11, essa semana, nós temos reunião da diretoria, que é hoje a liderança da igreja, onde nós vamos definir os próximos passos, as prioridades em relação ao prédio, enfim, o dinheiro, como vai ser gasto, no que vai ser investido, mas principalmente qual é o caminho que a gente quer, aonde que a gente quer chegar como igreja. E igreja somos nós. A diretoria está só lá representando, a diretoria que foi escolhida pela própria igreja. Então, por isso que nós, nesse momento, vamos orar. Ele vai orar aqui, no microfone, e você aí no seu lugar, você interceda também por esse motivo. Depois, estarei lá no final, se você quiser conversar comigo, estou à disposição. Querido Deus e meu Pai, estamos aqui na sua casa, Senhor, para te louvar, te agradecer, te enaltecer, Senhor. E dizer o quanto é importante na nossa vida, o quanto é fundamental. Senhor, mantenha a nossa igreja em pé e unidos, Senhor, na sua palavra. Que o Senhor esteja nos encaminhando, sendo a nossa vida, aumentando a nossa vontade de ler a Bíblia. Eu estava ali pensando, Senhor, me dê ânimo, me dê força, me dê vontade, e vontade aos irmãos dessa igreja, que dê força para todos nós juntos orar e seguir a sua palavra. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo nosso tempo, que nós possamos ter mais e mais irmãos juntos aqui para ouvir da sua palavra. Em nome de Jesus, amém.